Boa tarde a todos, todas, como vão? Tudo bem? Hoje a gente tem o prazer de iniciar o 25º webinário do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica. Hoje é dia 12 de maio de 2023 e a gente tem o prazer de receber a professora Carla Beatriz Grespan Bottoli, aqui do Instituto de Química da Unicamp. Muito obrigado, Carla, pela disponibilidade. Antes de eu passar aqui a palavra para a Ana Valéria, só fazer um lembrete aqui, que os alunos de pós-graduação aqui do Instituto, que quiserem que os webinários contem como crédito de seminários, eles precisam fazer a entrada no webinário através do e-mail institucional, tá? Aquele do DAC, para que seja contabilizado o seminário, tá bom? Agradeço também aqui a disponibilidade da professora Ana Valéria para fazer a apresentação da professora Carla hoje. Ana, muito obrigado. Passo a palavra para você, então. Bom seminário a todos. Obrigada, Fracassi. Eu que agradeço o convite. A Carla é uma grande amiga e é um enorme prazer apresentar a Carla. Falar um pouquinho sobre a história profissional da Carla, né? Ela fez graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, fez o doutorado em Química aqui na Unicamp, sob orientação da professora saudosa Carol Collins, e o pós-doutorado aqui na Unicamp também. Ela já é livre-docente do Instituto de Química, ela fez um estágio já no período de docência no Instituto de Ciências Nucleares da Universidade Nacional Autônoma do México. Ela atua principalmente na área de química analítica, com ênfase em métodos de separação, principalmente em cromatografia líquida capilar. O grupo de pesquisa da professora Carla é o Novacron, né? Quem quiser também depois visitar o website dela, né, para saber mais informações. E ela trabalha também, então, com cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Ela vai falar um pouco para vocês hoje sobre isso, né, aplicado a translocação de agrotóxicos. Ela já foi coordenadora associada da Comissão de Pesquisa do Instituto de Química da Unicamp e ela é membro da Comissão de Integridade em Pesquisa de Química. Para aqueles que gostam de números, né? De acordo com a plataforma Web of Science, a professora Carla já tem 53 publicações. E o que chama muita atenção é o número de citações, porque mais que publicação é o quanto os nossos trabalhos são citados, né? Que reflete realmente a importância do nosso trabalho para a sociedade. Então, ela tem 1.727 citações, índice H16, e ela é uma bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Carla, passo a palavra para você no seminário. Bom, primeiramente, muito obrigada, Fracassi, em nome do INCT, por esse convite, pela oportunidade de eu apresentar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo em nosso grupo. Agradecer a Ana Valéria pela apresentação, agradecer a todos os presentes aqui pelo interesse de me ouvir um pouquinho nessa sexta-feira. E hoje eu escolhi como tema desse seminário falar um pouquinho do que a gente tem feito em nosso grupo de pesquisa, juntamente com institutos de pesquisa público e empresas, em uma área em que o Brasil é reconhecido mundialmente como um país altamente competitivo, que é a agricultura. Todos sabem, quer dizer, acho que a grande maioria que está aqui me conhece, sabe que a principal linha de pesquisa de nosso laboratório, na verdade, é desenvolvimento de novos materiais que são utilizados em cromatografia líquida. Então, nessa apresentação, eu vou mostrar alguns resultados que é uma pesquisa muito mais aplicada, como vocês vão ver, uma pesquisa que envolve muito trabalho de campo, literalmente, e
e que foi crescendo ao longo do tempo, né? E então é um prazer muito grande mostrar isso daqui para vocês. Tá? Bom, a agricultura brasileira ela desempenha um papel estratégico na nossa economia. Principalmente porque ela acarreta uma geração de empregos muito grande, é uma fonte de renda de muitas riquezas e que principalmente produz alimentos e que cada vez mais a gente tem alimentos de alta qualidade. Nós somos o quarto país no mundo, né, em produção de alimentos como um todo, alimentos, grãos. Então, nós temos uma... É muito expressivo, né, o papel do Brasil mundialmente nessa área. Então, nesse sentido, a pesquisa nesse setor, envolvendo tecnologias agrícolas e até agropecuárias, elas têm se voltado para a redução de insumos, com um cuidado muito grande de manutenção dos recursos naturais. É claro que essa alta demanda de alimentos e de produtos para alimentar o nosso país e também proporcionar alimentos para o restante do mundo na forma de exportação, a gente precisa de um cultivo, de muito cultivo, de muitas áreas que são cultivadas. E nesse contexto, ocorre, obviamente, né, inevitavelmente, ocorre o ataque de doenças e de pragas nessas plantações. Então, a utilização de algumas substâncias, como, por exemplo, o agrotóxico, eles são a forma mais utilizada para tratar e prevenir essas pragas e essas doenças que surgem com o cultivo. E a utilização dessas substâncias ou dos agrotóxicos, eles despertam um interesse científico muito grande no sentido de entender como que funciona a permeabilidade desses produtos pelas membranas, ou entender como ocorre a ação desses produtos dentro da planta, se a concentração que é utilizada, ela atinge o alvo, seja uma doença, uma praga, ou se a concentração que é aplicada, ela contamina o fruto. Então, existem muitos questionamentos nesse sentido, para saber como os íons podem auxiliar ou são responsáveis pelo transporte desses agrotóxicos dentro, por exemplo, do floema e do xilema. A introdução e o movimento, né, dos agrotóxicos, né, que é conhecido como essa translocação pelas membranas, esse movimento pelas membranas e pelo sistema vascular, eles dependem da vasculatura da planta. Né? Então, anatomicamente, as plantas, elas são sistemas conectados e as raízes, elas absorvem água e os solutos, ou seja, os minerais na forma dissolvida, através do sistema raiz e solo. Então, esse movimento hidráulico em direção ao vértice, ele é transportado pelo xilema e
impulsionado pela umidade perdida, ou seja, pela evaporação a partir da superfície da folha para a atmosfera, tá? Então, as folhas, elas detêm a melhor exposição solar e a maior superfície de contato. E isso, com isso, ocorre o fenômeno transpiratório e, consequentemente, esse processo de translocação, esse transporte no sistema vascular. Então, basicamente, quanto maior a temperatura do ambiente, maior vai ser a transpiração e maior a translocação. Então, não há translocação sem a transpiração. Existe um equilíbrio, né, de transpiração e translocação. E os agrotóxicos, eles, entre aspas, pegam carona justamente nesse equilíbrio, tá? Bom, aqui a gente pode ver uma foto onde a gente tem um cultivo de coqueiros e é evidente, né, que esses coqueiros estão doentes, e a metodologia que é utilizada para tratar doenças e pragas em diversas culturas é pela pulverização ou através da aplicação no solo. Então, esses são os métodos convencionais de tratamento de doenças dos diferentes cultivos, tá? Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma plantação, né, de coqueiros, onde é feito esse tratamento pelo método da pulverização, tá? E aqui a gente vê a aplicação no solo. É possível ver com essas fotos que eu mostrei para vocês, né, que essas aplicações convencionais apresentam riscos, perigos, tanto para o operador quanto para o meio ambiente, porque ocorre um processo, né, de dispersão, de lixiviação, existe a nebulização quando ocorre essa aplicação convencional. Além disso, esses produtos que são aplicados, eles têm uma toxicidade e podem ter uma toxicidade ainda maior em alguns casos, quando esses produtos são degradados, né? Que são conhecidos como os metabólitos dos produtos principais, tá? Então, tudo isso causa uma preocupação e faz com que a utilização desses produtos na atividade agrícola ela traga um interesse ou uma preocupação de muitos pesquisadores de obter métodos alternativos, de forma que o risco para o meio ambiente, o impacto para o meio ambiente, ele seja menor, né? Então, apesar de que exista uma necessidade, né, ou, na verdade, o benefício no uso de agrotóxicos para as plantações, porque se não for utilizado um tratamento, se essas culturas não forem tratadas, pode ocorrer uma redução do volume da produção, né, prejuízos na qualidade dos produtos, comprometimento das safras, efeitos, né? Então, isso acaba gerando um efeito no abastecimento dos alimentos e, consequentemente, elevação dos produtos. Então, existe, né, esses benefícios, mas existe essa preocupação por todas essas colocações que eu citei para vocês. Então, a grande preocupação, por exemplo, em
na produção ou nesses meios produtivos por exemplo, aqui eu trago um exemplo de um coqueiro, de uma plantação de coqueiro, que demora de 2 a 4 anos para crescer e começar a produzir, tá? É uma palmácea que produz o ano todo, né? A gente está dando um exemplo aqui de cultivo. E a produção de frutos, ela depende, ela é relativa a cada estação. Então, a preocupação é o seguinte: quando ocorre o ataque dessas doenças, dessas pragas, se os tratamentos eles não forem efetivos, há necessidade de eliminação ou dizimação, em algumas vezes, de toda uma plantação. Então, essa se torna uma grande preocupação. E nesse sentido, tem se investido ou estudado, né, métodos alternativos. E dentre esses métodos, existe, ou mais recentemente existe, a endoterapia, né? A endoterapia é uma técnica de aplicação de agrotóxicos dentro do caule ou do estipe da planta, tá? E apresenta algumas vantagens, como é um tratamento de baixo impacto ambiental, pode-se focalizar o tratamento numa região específica da planta. Algumas plantas, como essas do coqueiro, por exemplo, que são mais altas, que têm uma altura muito grande, né? Existe uma dificuldade de aplicação, pode ser protegido de chuva e sol, porque quando esses fenômenos acontecem, ocorre uma diminuição na eficácia desses tratamentos e evita a lixiviação e dispersão no ambiente. Então, essa é uma técnica que tem atraído a atenção como métodos alternativos para tratamentos de pragas e doenças. Bom, então eu introduzi aqui para vocês um pouquinho dessa problemática, e aí eu gostaria de contextualizar para vocês como nós, um grupo de cromatografia, como a professora Ana Valéria comentou com vocês, o grupo da professora Carla é um grupo que trabalha com cromatografia. Como que nós fomos introduzidos nesse tipo de trabalho, qual a nossa contribuição e o que a gente tem feito para auxiliar na compreensão de todos esses fenômenos de translocação, de endoterapia que eu mostrei para vocês, tá? Eu mais para frente vou explicar um pouquinho mais o que seria o que vem a ser a endoterapia, como que ela funciona ao longo dos resultados que eu for mostrando para vocês. Então, como tudo isso começou? Na verdade, em 2012, eu recebi um telefonema de uma estudante que veio lá de Aracaju. Ela está presente aqui hoje, fiz questão de convidá-la e pedir para ela assistir essa apresentação, que ela teve uma importância muito grande nesse trabalho que eu estou apresentando aqui, a Jordana, tá? Ela me ligou e ela perguntou se eu tinha vaga no grupo de pesquisa para ela desenvolver a tese de doutorado. Ela estava finalizando a dissertação de mestrado junto à Embrapa Tabuleiros Costeiros, lá de Aracaju. A Embrapa Tabuleiros Costeiro é o setor da Embrapa que atua justamente nas pesquisas relacionadas com coqueiros, tá? Então, ela estava trabalhando junto aos pesquisadores de lá, principalmente com a doutora Viviane Talamini e com a Joana Ferreira, que são engenheiras agrônomas da Embrapa Tabuleiros Costeiros, e eles tinham muitos problemas justamente com essas pragas, com doenças, como eu mostrei para vocês. E existiam muitos questionamentos de como poderiam ser feitos esses tratamentos
de formas alternativas, e eles estavam obtendo alguns resultados bastante interessantes para algumas pragas que estavam crescendo muito na região do Nordeste, atacando diversas culturas de coqueiros. Bom, e aí a minha pergunta era como que eu poderia contribuir nesse trabalho, nesse assunto, né? Justamente, a gente, segundo elas, precisamos de ferramentas químicas de análise de agrotóxicos para entender como que acontece esse fenômeno de translocação dos agrotóxicos nos coqueiros, porque eles faziam alguns tratamentos locais, né? E os resultados eram bastante efetivos. Mas eles queriam entender o que estava acontecendo. Então, eles precisavam dessas técnicas para quantificar esses agrotóxicos. E aí a gente foi pensando no projeto, fui tentando entender melhor como seria a minha contribuição. Submetemos esse projeto para a FAPESP na forma de uma bolsa de doutorado, para a Jordana poder trabalhar e atuar nessa problemática. O projeto foi aceito, então nós começamos seguindo com esse trabalho, né? E foi um trabalho que no início nós tínhamos muitas perguntas, e eu tinha algumas ideias de como fazer análises químicas, né? Usando a cromatografia, preparo de amostra, enfim, que era o conhecimento que eu tinha e que eu poderia contribuir com esse projeto. Basicamente, né, a preocupação era quais agrotóxicos que, se a gente aplicar por essa técnica de endoterapia, eles translocariam no estipe, ou seja, no caule do coqueiro, e que contaminariam o fruto. Então, era uma pergunta bastante importante e que a gente foi dissecando ao longo desse projeto. O que a gente via naquela época, isso, 2012, né, já muitos anos atrás, é que essa endoterapia, na verdade, eu estou denominando aqui para vocês endoterapia, mas na época nem era conhecida por esse nome, não se utilizava, usava técnica de injeção, vamos injetar os agrotóxicos no caule, enfim. E ela era pobremente compreendida. E, basicamente, a literatura fazia tratamentos em plantas de pequeno porte e, principalmente, a um único elemento, né? Então, nós queríamos avaliar outros compostos e ver como eles... qual era a ação dentro da planta, né? Um projeto de doutorado bastante ousado. E que nós, então, em conjunto com a Embrapa, fomos atuando, tá? Bom, inicialmente, nós precisávamos definir quais os agrotóxicos que eram mais utilizados na coquicultura e que a gente aplicaria no estipe e faria a quantificação em diferentes partes do coqueiro, né? Nas folhas, nos frutos, no próprio estipe, tá? Então, fazendo uma busca, né, a gente viu que eram utilizados o carbofurano, o 3-hidroxicarbofurano, o tilfanato metílico, o carbendazim, que na verdade é o produto de degradação do tilfanato metílico, o carbosulfano, ele é aplicado o carbosulfano, mas ele é detectado na forma de carbofurano e 3-hidroxicarbofurano, tá? Só que esses agrotóxicos, eles são proibidos no uso da coquicultura, mas a gente sabe que eles são empregados por serem efetivos em outras culturas para diferentes pragas, né? Além disso, tinha o ciproconazol, tinha o metexam, o imidacloprido, que também são proibidos, tá? O difenoconazol, que é autorizado, o espiridiclofeno
e o timbendazol, sendo que o espiridiclofeno é o único agrotóxico não sistêmico, ou seja, que é um produto de contato. Bom, essa translocação, então, dos agrotóxicos, ela pode ser potencializada com alguns adjuvantes, né? O que seriam esses adjuvantes? São produtos que são adicionados à mistura da calda de pulverização para potencializar a ação do princípio ativo, ou melhorar essa aplicação. Então, isso pode ser utilizado sais, ácidos, organosiliconados. Isso é vendido, né, com a formulação, com as fórmulas que são aplicados nas culturas, tá? Então, o início desse trabalho, para a gente iniciar esse trabalho, nós precisávamos de um volume muito grande de coqueiros para a gente fazer um trabalho bem sistemático, né? A aplicação, fazendo em triplicatas, no mínimo triplicatas. Agora, vocês imaginem, né, a gente trabalhar com coqueiros, né, com plantas, e tentar obter todas essas respostas que estavam... que a gente tinha, todos esses questionamentos que a gente tinha feito. Então, nós começamos a trabalhar, fazer alguns testes com adjuvantes, tá? Então, a gente fez uma mistura de 10 agrotóxicos e 5 diferentes adjuvantes para avaliar quais desses adjuvantes que são disponíveis comercialmente ajudariam nesse processo de translocação. Esse trabalho, ele não pôde ser feito lá na Embrapa Tabuleiros Costeiros por causa da limitação do número de coqueiros que a gente precisava para fazer esse trabalho. Então, foi aí que nós, em contato, né, a Joana, que é pesquisadora da Embrapa, ela trabalhava muito próximo na Fazenda Sococo, né, juntamente a Embrapa e a Sococo, para fazer esses trabalhos, muitos trabalhos de pesquisa nesse setor, que são feitos também lá na Sococo. A Sococo tem uma fazenda em Moju, no Pará. É uma fazenda, quer dizer, eles têm 2 fazendas, mas uma delas fica em Moju, no Pará, e essa fazenda, ela tem uma plantação de mais de 1 milhão de coqueiros, tá? Então, a gente entrou em contato com a Sococo, e aí eu sempre falo, né, a importância de você ter pessoas que se formaram na pós-graduação, que entendem a necessidade desse tipo de trabalho, e que, por causa disso, nos abriram a porta, né? Então, o doutor Paulo, ele é engenheiro, é o diretor da Fazenda da Sococo, ele fez também doutorado, e ele entendeu a nossa preocupação, a nossa necessidade, e ele abriu as portas da Sococo para a gente. Então, a Jordana ficou lá um tempo, eu fui com ela também, tive a oportunidade de ficar um tempo na Fazenda Sococo para a gente fazer alguns trabalhos literalmente no campo, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi uma mistura, né? Como eu falei para vocês, desses 10 agrotóxicos, selecionamos esses agrotóxicos juntamente, foi um trabalho que foi delineado juntamente com o Dr. Paulo, né, baseado na experiência e nas necessidades da Sococo, e com as pesquisadoras da Embrapa, que têm uma vivência muito grande e conhecimento a respeito das pragas e doenças que acometem esse tipo de cultura. Tá. Então, nós conseguimos várias plantas sadias desse campo experimental que a Sococo disponibiliza para trabalhos de pesquisa. Inclusive, eles têm dentro da fazenda bancos de germoplasma. Então, eles cederam para a gente essa variedade de PB 121, várias
várias plantas em torno de 5 anos, então foram selecionadas plantas de mesmo porte, de mesmo ano, de mesmas características, para a gente minimizar diversos fatores que poderiam, mais para frente, fazer uma diferença na interpretação desses resultados. Então, a gente optou em fazer esse tratamento usando a técnica endoterápica. Essa técnica nós usamos uma furadeira para furar os caules e inserir os produtos, né, esses tratamentos, possíveis tratamentos no caule, para a gente avaliar a translocação, como acontecia a translocação, mas mais principalmente se a translocação acontecia, porque era uma dúvida, né? Justamente pela vasculatura do coqueiro, pela sua fisiologia. Existiam alguns trabalhos na literatura na época, mas não com essa quantidade de compostos, nem com essa forma que a gente delineou esse projeto. Então, nós utilizamos para cada planta, nós aplicamos 20 ml da solução, sendo que fizemos 10 ml em furos opostos, com 20 ml de água, tá? O fechamento dos furos ele foi feito com tarugo verde, com alcatrão vegetal, que era a forma que a Embrapa utilizava para fazer o fechamento desses furos, e essas soluções foram aplicadas nas plantas. Então, foram utilizadas 2 plantas para cada tratamento, tá? A gente tinha, lembrando que a gente tinha 5 adjuvantes diferentes, e uma planta, e uma desses tratamentos, vamos dizer, seriam 100 os adjuvantes, tá? Então, totalizando 12 coqueiros. Além disso, o que a gente fez? Nós fizemos coletas 45 centímetros acima do ponto da aplicação e depois próximo à copa, 2 dias depois da aplicação e 30 dias depois da aplicação, nos mesmos pontos, 45 centímetros acima do ponto de aplicação e mais próximo à copa, para ver se haveria translocação. Bom, uma vez feito o tratamento, aqui a gente pode ver a Jordana, né? O pessoal todo em volta, é possível vocês ver nos auxiliando nessa etapa. Aqui na figura A, a gente tem todos os tratamentos que foram feitos. Na figura C, a inserção das misturas no caule, depois o fechamento com o tarugo e com o alcatrão. Então, os diferentes tratamentos que foram feitos, né, a mistura dos agrotóxicos com sais, a mistura com ácido cítrico em pH 3, depois do ácido cítrico com sais, o breakthrough, que é um composto comercial utilizado, um silicone, né, e o Silsuet 77, que também é um adjuvante bastante utilizado na agricultura. Bom, aí, fazendo esses tratamentos, a próxima etapa seria fazer as análises. Então, obviamente que antes de ter sido feito esses tratamentos, todos esses métodos de análise, eles tiveram que ser desenvolvidos, porque não tinha nada disso na literatura para que a gente pudesse utilizar. Então, obviamente que nós usamos a técnica de UHPLC, massa-massa, que permite análise simultânea de vários analitos através da seletividade e detectabilidade do espectrômetro de massas, né? Utiliza baixo consumo de solvente, volume de amostra, quantidade de resíduos. E para fazer a extração, vocês imaginem, né? Nós íamos trabalhar com estipe, que era o caule do coqueiro, a água de coco e a polpa do coco, né? Então, a gente tinha que desenvolver um método para cada uma dessas matrizes.
Na época se utilizava, hoje ainda se utiliza muito o método Catchers para alimentos. Então, nós pensamos, primeira coisa, vamos utilizar, eu falei para a Jordana, vamos utilizar o método Catchers e avaliar na eficácia para fazer a quantificação desses agrotóxicos nessas diferentes matrizes, né? Então, nós avaliamos o método original do Catchers, que o método Catchers, ele envolve 3 etapas, que é a extração, partição e o cleanup. Os resultados com o método original, eles não ficaram dentro dos padrões para um método ser validado. Então, nós tivemos que fazer alterações nesses métodos através utilizando pH diferente. Então, nós utilizamos o ácido acético, o acetato, por isso foi utilizado o acetato modificado, né, através do uso de tampão. E aqui vocês podem ver, então, algumas etapas de laboratório para o método, para o STIP, tá? Depois que todo esse método ele foi otimizado, utilizando coqueiros, né, que não tinham sido tratados com os produtos, com os agrotóxicos, esse método ele foi validado, ficou dentro do que é preconizado pelo MAPA, né, que é resultados de recuperação de 70% a 120%, precisão menor que 20%. E esse trabalho ele foi publicado na revista Analytical Methods e foi o primeiro trabalho nesse sentido para a determinação de agrotóxicos em caules, né, no STIP de coqueiros. Esse trabalho ele tem uma visualização muito grande. Se a gente fizer uma busca dele pela ResearchGate, Jordana comentou comigo essa semana, tem mais de 3.000 downloads, já teve mais de 3.000 downloads esse trabalho, né? E também fizemos um método para água de coco, para o albume, tá? Partindo dos resultados do STIP, fazendo algumas modificações, tivemos que utilizar algumas estratégias para melhorar os resultados do método, né? Porque a gente aí tinha muitos açúcares, proteínas. Aqui vocês podem ver a etapa usando gelo seco para fazer melhorar esse processo de extração dos agrotóxicos na água de coco e no albume, né? O albume que seria aquela parte branca sólida que fica dentro do fruto do coqueiro, do coco, tá? Então a gente teve bons resultados também preconizados pelo MAPA. Esse trabalho, gente, ele foi publicado na Food Chemistry e também já teve mais de 80 citações. Na verdade, na época, acho que a gente nem esperava que tivesse a gente estava tão preocupado com a parte da translocação que a gente não esperava que tivesse até uma repercussão tão grande, né? Mas realmente os resultados foram bem interessantes. A gente conseguiu aqui, a gente mostra nesse trabalho, a gente mostra a aplicação. Inclusive, nós depois testamos em diferentes águas de cocos comercializadas pelo Brasil todo. Vários deles a gente até encontrou agrotóxicos, né? Infelizmente, dentro da água do coco. E uma vez que esses métodos estavam desenvolvidos, então a gente, aqui vocês podem ver, né, o cromatograma, né, dos diferentes compostos que nós avaliamos, tá? Que foram aqueles delineados no início do nosso trabalho, tá? Então, depois foram feitas as coletas, como eu comentei com vocês, próximo ao ponto de injeção, próximo à copa, em dias diferentes, tá? Também coletamos os frutos do mesmo cacho, separamos a água de coco do albume sólido. Todas essas amostras foram levadas para o laboratório. Então,
isso gerou uma quantidade de amostra muito grande, né? Porque a gente fez todas as plantas em triplicatas para cada tratamento, nós fizemos triplicatas de plantas, e aí vocês imaginam o tratamento que isso, o trabalho que deu para fazer todo esse tratamento no laboratório, né? Porque o método CATS, ele demanda um trabalho, um volume de trabalho grande, né? E depois todas essas análises. Então, foram coletados para os frutos, foram coletados do cacho 17, com intervalos de 45 horas e 30 dias, né? Dos diferentes tratamentos. Porque esse cacho 17, ele está em plena formação da água de coco, tá? E também sem albume. Aqui a gente tem um resumo dos resultados que foram obtidos, né? Então, comparando os diferentes tratamentos, a gente pode ver que quando foram utilizados o breakthrough, junto com a mistura dos agrotóxicos, a translocação foi muito maior, né? Então, o que a gente quantificou aqui nesses 2 dias, 30 dias, justamente amostras do caule, em diferentes posições e em diferentes dias. Sempre comparando com a mistura de agrotóxicos que não tiveram um adjuvante incluso, tá? Então, isso já mostrou para a gente que esse breakthrough, ele auxiliava nesse processo de translocação, tá? Para a maioria dos agrotóxicos, como vocês podem ver aqui. Então, tiveram, né, um maior número de agrotóxicos translocados com os maiores valores de translocação. Então, a próxima etapa desse trabalho foi fazer o tratamento endoterápico, utilizando essa mistura com o breakthrough, né? Então, aqui a pergunta que a gente tinha era a seguinte: qual é a influência ou a influência do breakthrough nessa mistura? E se a gente colocasse apenas um agrotóxico, esse processo de translocação ele seria diferente de quando tivesse uma mistura? Existe uma sinergia entre esses diferentes produtos, tá? Bom, então, para isso, nós testamos 2 métodos. Além disso, né, nós queríamos avaliar diferentes formas de utilizar, de colocar esses produtos dentro do caule, e aí nós avaliamos o método pressurizado e o método não pressurizado. Aqui vocês podem ver que o método pressurizado, ele usa um equipamento que funciona sob pressão. Esse equipamento nós descobrimos através de um trabalho do professor Lucio Mantecchio, da universidade, lá da Itália. Entramos em contato com ele, ele nos indicou esse equipamento que era utilizado para palmas, mas de pequeno porte. Então, nós importamos o equipamento, trouxemos, levamos lá na Sococo, testamos esse equipamento no coqueiro e comparamos com o método que era normalmente utilizado até então para utilização dessa técnica endoterápica, né, que seria um método despressurizado feito com seringas, tá? Então, nós fizemos o tratamento, depois esse tratamento foi feito a 80 centímetros do chão, tá? Foram feitos coletas a 50 e 100 centímetros da altura do ponto de aplicação.
e coletas em 2, 15, 30 e 45 dias. Então, nós abrimos um pouco mais os espaços para entender o quanto, né, translocava desses agrotóxicos ao longo do tempo, tá? E fizemos uma aplicação, para cada aplicação, uma planta diferente e sempre em triplicata, tá? Então, depois, para a coleta dos frutos, a gente queria saber o seguinte: se fazendo esse tratamento, haveria contaminação? Isso é uma pergunta importante, né? Haveria contaminação da água de coco? Porque quando nós desenvolvemos um método e aplicamos em diversas amostras colhidas pelo Brasil todo, infelizmente, como eu falei para vocês, alguns cocos estavam contaminados. Então, a gente queria ver se esse tratamento também ocasionaria essa contaminação. Isso era uma pergunta muito importante a ser respondida tanto para o pessoal da Embrapa quanto pela Sococo. Então, foram colhidas amostras de coco, de água de coco do cacho 19 e do coco seco, né, que tinha tanto água de coco quanto a polpa. Aqui é um mapa, né, mostrando os tratamentos que foram nas diferentes plantas. O amarelo é no sistema despressurizado, o vermelho é no sistema pressurizado, e como que a gente fez, né, os diferentes compostos que nós utilizamos, a mistura dos diferentes agrotóxicos e a diluição, o procedimento que foi utilizado nos 2 tratamentos, tá? E aqui a gente tem os resultados que a gente obteve, né, do tratamento pressurizado para os diferentes agrotóxicos. O que a gente pode ver? Que cada agrotóxico tem um perfil de translocação diferente. E isso é facilmente entendido porque cada um desses compostos tem pKAs diferentes, tem uma lipofilicidade diferente, e tudo isso influencia nesse processo de translocação, tá? Então, mas o que é importante, né? Ocorre a translocação. A gente consegue ver isso, que tanto quando amostras colhidas a 50 centímetros do ponto que foi aplicado, tanto a 100 centímetros, existe uma concentração bastante alta desses agrotóxicos, tá? Então, aqui a gente tem como que foi feito esse método, utilizando, no caso do despressurizado, né, feito com a seringa, a gente teve que utilizar uma quantidade, um volume maior do que no método pressurizado, tá? E aqui a gente pode ver como, né, o pessoal lá nos ajudando para serrar esses coqueiros, para colher essas amostras nos diferentes pontos, tá? E todas essas amostras foram, então, levadas para a Unicamp. Bom, depois de ter feito todas essas análises, obtido todos os resultados de concentração, nós queríamos olhar esses resultados de uma maneira que pudesse nos ajudar a entender melhor, porque a gente tinha muito resultado, a entender melhor a diferença desses tratamentos, pressurizado e não pressurizado. E nós pensamos em fazer um modelamento matemático, nós entramos em contato com o professor Yang, do Departamento de Matemática Aplicada, aqui do Instituto de Matemática, aqui da Unicamp, e ele falou que ele já estava se aposentando, mas que ele indicava um ex-aluno dele que tinha trabalhado com modelamento matemático em amostras clínicas, e que muito provavelmente ele poderia nos ajudar
fazendo esse modelamento matemático. Então, nós passamos todos os nossos dados de concentração para ele, foram muitas etapas, muitas reuniões, muitas conversas, até a gente chegar no modelo que pudesse nos ajudar a entender e ele pudesse fazer todo esse modelamento. E aqui a gente pode ver, então, um resumo, né, de tudo isso que eu falei para vocês, dos resultados que foram obtidos. Então, na parte A, a gente tem o tratamento com pressão e na parte B, o tratamento sem pressão. Os dados, os resultados que foram obtidos através das coletas em diferentes dias, 2 dias, 15 dias, 30 dias e depois de 45 dias, tá? Plotamos isso em relação à concentração que foi obtido e em diferentes alturas, né? Então, a 1,30 m após o ponto de aplicação e 1,80 m, tá? E o que a gente pode ver aqui? Que ocorre a translocação, tá? Então, vocês podem ver que a translocação, que esses agrotóxicos, depois, que nesse período de 15 dias, vocês podem ver pelo máximo dessas curvas, que a gente conseguiu detectar e quantificar nesse período, esses agrotóxicos, confirmando esse processo de translocação. E que isso vai diminuindo ao longo do tempo, né? Se a gente olhar as duas curvas, né, a curva da figura A e B, estatisticamente não tem muita diferença. Mas o que a gente percebe? Que no método que não é utilizado pressão, né, no método que foi utilizado seringa, há uma retenção local na altura em que foi aplicado esses produtos. E no método pressurizado, nós tivemos valores de concentração maiores, o que mostra que foi mais rápida a translocação usando a metade do volume do método despressurizado, né, com a seringa, como eu mostrei para vocês que a gente usou 10 e 20 ml. Né? Então, isso indica que com o método pressurizado, essa translocação ela ocorre muito mais rapidamente. Bom, com esses dados, a gente pensou na possibilidade, então, de extrapolar esse modelamento para plantas mais altas, né? Porque a gente fez a coleta até próximo à copa. E se a gente tivesse, que aqui no caso até 1,80 m, né, de altura. E se a gente utilizasse plantas mais altas? Como que, a partir desses nossos dados, como que a gente poderia obter alguma extrapolação? Então, aqui vocês podem ver que para plantas de 3 metros, né, ao final aí de 90 dias, esses agrotóxicos, eles já teriam translocados, tá? E aqui a gente tem os resultados depois para plantas de 5 metros, tá? Esse trabalho, ele foi publicado no final do ano passado na Horticulture e com todos esses dados e com toda a parte de modelamento matemático, todos os algoritmos que foram utilizados pelo professor Arthur, da Universidade Federal de Itajubá, que ajudou com todo esse tratamento matemático, né? O mais importante, né? Quando a gente avaliou água de coco e a polpa, nós não encontramos nenhum resíduo, mesmo após 120 dias após a aplicação. Tá? Então, esses cocos que foram colhidos dessas plantas
eles não tinham resíduos desses produtos que foram aplicados. Então, esse trabalho acabou ficando capa, né? O editor da revista acabou nos convidando para deixar esse trabalho como capa desse número do volume 8 da revista Horticulture, tá? Bom, então esse trabalho, gente, foi o trabalho deixa eu ver meu tempo aqui. Foi o trabalho que a gente fez junto com a Embrapa, com a Sococo, nas culturas de coqueiro. E eu vou mostrar rapidamente para vocês também um trabalho que surgiu depois que nós divulgamos esses resultados do coqueiro, né? Onde um grupo deixa eu passar aqui para frente, um grupo da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacoeira de Una, na Bahia, eles já utilizavam a endoterapia com esse método despressurizada para tratamento de algumas doenças no dendê, tá? Então, eles também entraram em contato conosco, porque viram que nós estávamos avaliando justamente através das técnicas cromatográficas esses resultados vindos da endoterapia. Então, eles nos pediram também ajuda para algumas respostas, algumas perguntas que eles tinham, tá? Esse trabalho, então, ele foi feito em conjunto com o Matheus Calimã, que é um engenheiro agrônomo da Universidade Estadual de Santa Cruz, da Bahia, e com o doutor José Inácio, que é da CEPLAC. A CEPLAC é um órgão do Ministério da Agricultura, ele fica lá em Una, na Bahia, como mostrei para vocês. E eles foram conduzidos, então, em dedezeiros existente do Banco de Germoplasma dessa estação experimental de Lemos Maia. Só para situar vocês nessa cultura do dendê, o dendê, vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Eles são uma cultura muito importante ele é uma cultura muito importante para o Nordeste e para o Brasil, né? Ele tem um rendimento de grãos bastante elevado, tá? Uma produtividade, dentre os grãos, a maior produtividade de óleo, 5.000 quilos por hectare, tá? E o Pará e a Bahia são os principais estados produtores da cultura do dendê, né? E assim como os coqueiros, os dendês sofrem com algumas doenças, como anel vermelho, amarelecimento fatal, fusariose, a murcha de fitomonas. E o anel vermelho é a principal doença que ataca os dendezeiros. E quando essa doença ela ataca os dendezeiros, ocorre é necessário que essas plantas elas sejam eliminadas, tá? Ainda não existe um tratamento preventivo para esse tipo de doença. Então, quando é constatada essa doença, os dendendeiros eles devem ser erradicados, né? Então, eles são cortados rente ao solo, e essa parte do tronco e das raízes eles são cobertas com terras, e após essa derrubada elas têm que ser transportadas para outras áreas. Então é um prejuízo muito grande quando essa doença ataca os dendezeiros, e ela ocorre por causa do nematóide Bursa Felicans cocophilus, tá? Então, a gente também atuou nesse trabalho, utilizando a itoterapia como alternativa, né, nesse controle do anel vermelho. Então, para isso, o Matheus, ele, junto com
com o doutor José Inácio. Eles escolheram algumas palmeiras da variedade Tenera, com aproximadamente 10 metros de altura, 180 centímetros de circunferência e 10 anos de idade. Fizeram, então, tratamento com 40 ml da abamectina e foram feitas coletas desses frutos, iniciadas 7 dias após a última aplicação do defensivo, tá? Então, fizemos aqui no laboratório o desenvolvimento de método também para determinar a abamectina, porque era o produto que eles iam utilizar para tentar controlar essa praga, tá? Essa doença, e, na verdade, essa doença. Fizemos o método, validamos o método aqui no laboratório, tá? Dentro dos diferentes parâmetros que são utilizados na validação analítica. E após esses tratamentos, feitos esses tratamentos lá na Bahia, nos dendezeiros, as amostras não tiveram sinal analítico da abamectina, indicando que não havia presença de resíduos nos frutos do dendê, pelo menos na concentração superior ao limite de quantificação do método que foi desenvolvido em nosso laboratório. Aqui eu trouxe alguns resultados que o Matheus, que são, na verdade, do trabalho do Matheus, né, que avaliou os resultados agronômicos desse tratamento e mostrando que a endoterapia seria uma alternativa viável, né, porque 40 ml de tratamento preveniu 85% a incidência da doença e curou 90% das plantas que foram infectadas, com uma proteção de 220 dias. Tá? Então, quais seriam as nossas próximas perspectivas em relação a essa linha de trabalho em nosso laboratório? Bom, atualmente nós estamos avaliando a translocação da abamectina nas raízes de soja e a translocação de fungicidas com alguns aditivos na folha de soja. Esse trabalho ele faz parte agora da tese de doutorado do Eliezer, que está aqui presente. E também a gente vai avaliar a translocação do mancozeb nas folhas de soja. Essa é a dissertação de mestrado da Daiane, que também está aqui presente. E esse trabalho de soja, ele está sendo feito em colaboração com a Sates, que é uma empresa de nutrição vegetal, tá? E juntamente com a Unasp, que fica aqui em Engenheiro Coelho, onde eles têm as estufas, estamos fazendo, a gente faz a plantação, né, dessas sojas, e toda a aplicação é feita lá, e depois as amostras elas são trazidas ao nosso laboratório para a gente fazer a quantificação. Tá? Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, dizendo para vocês que esse trabalho abriu muitas perspectivas de emprego das técnicas analíticas que a gente usa em nosso laboratório. O que a gente percebeu, que eu percebi, o nosso grupo percebeu ao longo desse tempo, né, ao longo desses anos, é que existe uma carência muito grande nessa área de pesquisa da agricultura, nessa interface da química com essas outras áreas, né? Então, aqui a gente conseguiu, buscando colaborações, buscando não, mas as colaborações elas foram aparecendo em cima das necessidades que foram surgindo, né? Na área de matemática, na agronomia, nós da química,
E com isso, tornando assim um trabalho bastante multidisciplinar e bastante prático, né? Literalmente, como eu falei para vocês lá no início da apresentação, um trabalho de campo, mas que também exigiu muito da parte analítica nossa, né? Principalmente trabalhando com matrizes tão complexas. Tá? Isso demandou um tempo bastante grande de trabalho em todas essas teses que foram defendidas e desenvolvidas ao longo desses anos dentro dessa linha de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer, né, finalizar aqui com o meu agradecimento com todos os colaboradores deste projeto, ou desses projetos, que a Joana e a Viviane, da Embrapa, o doutor Paulo Lins, da Fazenda Sococo, os professores Renato, Osmar e Marta, que tiveram um papel fundamental na ajuda com o método Catchers, o professor Arthur, do Instituto de Matemática da Unifei, e os doutores José Inácio e Matheus, agora doutor Matheus, da Bahia, né, da CEPLAC, da UESC da Bahia, e atualmente o Décio, que é do nosso suporte técnico da Satis e que nos ajuda no delineamento dessas etapas de construção ou de plantação, de aplicação, que são prévias às amostras, né, que são trazidas ao nosso laboratório. E gostaria de agradecer às agências de fomento, principalmente, né, a FAPESP, o INCT, que teve uma colaboração imensa nesse projeto de várias maneiras, né? A CAPES na forma de bolsas, a Sococo, a Embrapa, a Satis, o CEPLAC, né? E bolsas do CNPq, enfim. Tudo isso foi bastante importante para que todos esses recursos, financiamento importantes para que a gente alcançasse os resultados e conseguisse fazer esse trabalho da forma da melhor forma possível, tá? Então, eu agradeço, aqui está meu contato, se alguém tem alguma pergunta a fazer, eu fico à disposição, e eu gostaria de finalmente agradecer aos meus alunos, todos, Jordana, por ter iniciado esse trabalho, Diogo, agora Eliezer, Daiane, e todos os outros que não ficaram envolvidos diretamente nesse projeto, em outros projetos que temos no laboratório, mas que de uma maneira ou outra sempre estiveram perto, sempre colaboraram com sugestões, com o suporte de um modo geral. Então, todos têm uma participação bastante importante e sem esse conjunto todo, isso tudo não seria possível. E, claro, a Lucília, que é a nossa técnica, nosso suporte dentro do laboratório, que consegue costurar tudo isso, receber todas essas amostras que a gente sempre recebeu, ajudar os alunos na organização desses materiais, enfim, na cotação de materiais, nos tratamentos de resíduos, enfim, é tanta coisa que a Lucília faz e ajuda em nosso laboratório que eu não teria aqui palavras para agradecer o quanto ela colabora em todos esses projetos, tá? E um agradecimento especial, obviamente, né, aos meus dois filhos, o Fracassi falou no início da apresentação que seria a apresentação do Dia das Mães, então eu gostaria de desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães presentes, e agradecer a esses meus filhotes que entenderam muitas vezes minha ausência, né?
para que eu pudesse dar atenção aos outros filhos, aos filhos científicos, e que entenderam a ausência em muitos momentos. Então é isso. Mais uma vez, obrigado. Desculpe, fracasso, acho que extrapolei um pouquinho do tempo. E fico aberta aqui a perguntas, sugestões, comentários, e agradecer a presença de todos em me ouvir o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Deu para perceber, né, que o pessoal gostou bastante da sua apresentação, né, do seu trabalho, né? Ver pelo número aí de manifestações, né? Primeira vez que eu vejo acontecer isso, né? Acho que é uma ferramenta nova do Meet, fica passando aí as mensagenzinhas, né? Muito, muito interessante. Parabéns aí pelo trabalho, Carla, e se quiser parar de compartilhar a sua tela É aí, verdade, pode obrigada. finalizar. Fica com realimentação, né? E eu vi o seu trabalho desde o começo, né? Quando você começou a mexer com esse tipo de técnica, eu lembro que você tinha realmente mais perguntas do que respostas, né? E eu fico muito satisfeito, né? Me traz muita satisfação saber que você conduziu não só um trabalho, né? Mas uma linha de pesquisa se abriu para você, né? E agora já são vários, né? Várias frentes que você está abrindo nessa direção, que é muito interessante e importante para o país, né? E, pessoal, eu vou então deixar aqui aberto para perguntas. Não vou nem fazer pergunta primeiro aqui, né? Para eu deixar vocês aí, mais tempo para vocês. O timing foi muito bom, viu, cara? Tá bom, a gente está agora com... Eu fiquei olhando aqui no celular, mas tá bom. Nossa, mas eu vou finalizar. Acho que tinha que finalizar. Não, tá bom, tá ótimo. Pessoal, estamos abertos aqui para perguntas. Se quem quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão ali, tá? Érico tá dando os parabéns aí. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão. Se ninguém quiser levantar a mão aí. Ó, já tem uma pergunta do Lauro. Vamos lá, Lauro. Obrigado. Obrigado, Fracasso. Obrigado, Carla, pela apresentação aí. Realmente foi muito interessante, muito instrutivo o seu trabalho e muito diferente do que normalmente as pessoas estão vendo por aí, né? Então, gostaria de parabenizar aí a sua contribuição, realmente foi muito boa. E eu gostaria de fazer algumas colocações, assim, para ver seu ponto de vista. Primeiro, acho que foi muito interessante essa possibilidade de fazer a determinação nos vegetais em diferentes tempos, diferentes locais. E o ponto que fica de pergunta é como, vamos dizer assim, o defensivo agrícola que você está aplicando está, vamos dizer assim, entrando na planta, como que fica a questão do metabolismo, né? Se esse composto realmente se mantém como ele é, ou se vai sofrendo degradação, e por que com o tempo ele desaparece? Em fruto da degradação, fruto da metabolização, e se teve a preocupação de monitorar eventual metabólito assim, desse composto que você estava aplicando, ou do produto degradado. Oi, Laura, eu acho que essa sua pergunta ela é bastante importante, porque, sim, a gente sempre teve essa preocupação. E talvez isso pode abrir possibilidades futuras, porque quando a gente começou esse trabalho, a gente não sabia nem se ia translocar, né? Então, hoje a gente já tem muitas respostas, e se você viu os compostos que nós adquirimos, que foram pensados para utilizar, vários deles têm metabólitos. Então, a gente quantificava o metabólito e o produto principal. Então, sim, eles, por exemplo, o carbosulfano, ele é um produto que ele é proibido de ser utilizado. Mas a gente detecta, a gente sabe que é proibido, mas ele é utilizado. E o que a gente detecta? A gente detecta os metabólitos, que é o 3-hidroxicarbofurano e o carbofurano, né?
Então, já mostra que há, sim, uma metabolização. Assim como, por exemplo, o tilfanato metílico. A gente sabe também que dentro desse sistema vascular dos coqueiros, pode acontecer algumas além da degradação, eles podem simplesmente eles podem, não é, a palavra que eu queria usar não é desaparecer, mas o que a gente percebe? Que eles se degradam. Essa é eles podem ir para o solo, eles podem, na verdade, é todo um ciclo que acontece de raiz, solo, folha, fruto, e que a gente queria, no início, tentar entender o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que é uma pergunta importante. Eu acho que isso também envolveria outras técnicas analíticas que a gente poderia utilizar para saber para onde que vão esses produtos, porque é uma questão também de cinética. A gente tentou abrir bastante, né? 45 dias, 2 horas, para ver o que acontecia. A gente vê que tem uma diminuição. O que acontece normalmente é que eles são degradados ou são lixiviados, né? Então, mas ainda existem muitas perguntas que precisam ser respondidas e que eu acho que valem a pena, sim, a gente continuar investigando. Eu não sei a sua segunda pergunta acho que era em relação a isso também, né? Isso é só uma questão que eu acho que também gostaria de colocar, que essa translocação naturalmente depende das condições climáticas e depende das condições do solo, né? E Sim. Se existe alguma preocupação, ou se existe alguma preocupação no controle disso. Sim, exatamente. Por isso, por exemplo, esses estudos, quando eles foram feitos, eu acho que até a Jordana, que está aqui presente, ela até pode dar algumas colocações mais práticas, mas teve, por exemplo, algumas plantas, né, Jordana, que a gente não conseguiu quantificar porque teve período de chuva, a gente teve que refazer o experimento. Não foi isso que aconteceu? Porque justamente tem a questão da chuva. Tem a questão, como eu comentei com vocês, a incidência solar, então, diferentes períodos, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, né? Tem tudo isso que é esse processo de transpiração, da evaporação, tudo isso faz parte, né? Acho que a Jordana quer falar. Na verdade, o que houve foi o contrário, foi o período de seca. A gente teve uma seca, quando eu estava fazendo os experimentos, a gente teve uma seca atípica. E aí, para a gente manter um certo controle, para que houvesse a translocação, vocês não vão acreditar, a gente estava em plena floresta amazônica, uma seca terrível, a gente tinha que aguar as plantas no final da tarde para que houvesse translocação. Então, foi uma coisa meio que atípica e isso influenciou, inclusive, a translocação, se não me engano, do 3-hidroxicarbofurano, se não me engano, ou do carbofurano. Algum deles foi influenciado por essa falta de... A gente acredita que seja isso, na verdade. Acho que é isso. Além disso, né, essa translocação a gente viu aí, claro que se fosse olhar, poderia olhar gráfico por gráfico, né? A gente ficou olhando isso muito tempo, mas obviamente que depende, como eu falei para vocês, depende da característica dos compostos, né? Tem compostos que translocam muito rápidos, tem alguns que demoram muito. Espiridiclofeno, que tem um KOH mais alto, ele demora bem mais para translocar. Então, era essa a dúvida que os engenheiros lá, eles tinham. E tem agrotóxico também que só faz translocação xilemática, tem agrotóxico que só faz translocação floemática, então depende de uma série de fatores, não só com relação às propriedades fisicoquímicas, mas relacionado também à formulação desses produtos comerciais que a gente utilizou. Isso estará no nosso próximo paper. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Só mais uma curiosidade, Carla. Quando vocês fazem a aplicação pressurizada, naturalmente a pressão tem um certo
valor, vamos dizer assim, de pressão. E no caso do coqueiro, lógico que você tem condições de fazer uma certa pressão, até bastante elevada. Mas em outros tipos de vegetais, essa pressão seria bastante reduzida, né? Sim, nossa, isso daria muita conversa, porque aquele produto, aquele equipamento que a gente comprou, justamente, foi muito difícil de utilizar ele nesse trabalho, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu mostrar que a translocação é mais rápido quando usa pressão. Por causa disso, a Jordana terminou o doutorado dela aqui, aí ela deu continuidade a esse trabalho, obviamente, em outro lugar. Ela acabou até indo para os Estados Unidos, desenvolveu outro equipamento com uma característica mais adequada para esse tipo de aplicação. E com isso, inclusive outras respostas foram aparecendo, né? Então, eu que nem mostrei aqui, que seriam também cenas dos próximos capítulos. Isso foi feito agora junto com a Embrapa aqui, Embrapa Meio Ambiente. Então, eu acho que isso é interessante, porque causa um interesse muito grande, né? Em diversas outras culturas de tratamento, porque a vantagem dessa técnica, o que é? É você fazer tratamentos locais. Vocês viram aquelas fotos, né, daquela pulverização. Aquilo é um pouco chocante quando a gente vê, né? E a endoterapia, ela seria para situações, você tem uma ou duas plantas que estão com doentes, então a gente faz o tratamento, você não tem necessidade de fazer uma pulverização, porque a Jordana, ela percebeu isso quando ela estava na fazenda da Sococo, a preocupação que eles têm existem pessoas que ficam o dia todo circulando nos coqueiros só para ver se tem doença, porque se eles perceberem alguma doença, eles ficam fazendo planilha, controle, eles têm que atuar rapidamente, porque logo isso é alastrado e às vezes assim é uma quantidade enorme de coqueiros que são perdidos. Então, a endoterapia, ela poderia atuar nesse sentido, né, de você ter, ela tem várias vantagens, né, de atuar em casos mais específicos, né, ou fazer um tratamento local, sem essa necessidade de pulverização. E aí a gente pode avaliar ainda, acho que tem trabalhos para a gente ver ainda, a questão do solo, a contaminação do solo, porque a gente viu só a parte da planta, mas o entorno agora, o que acontece? Será que essas raízes, né, nesse processo, vai lixiviar isso para o solo, enfim. São perguntas também que ainda precisam ser respondidas. Ainda está no início, a gente pode dizer. Obrigado. Deixar a pergunta para os outros aí. Tá? Eu que agradeço, Lauro, e agradeço muito o apoio de todos vocês. Próxima pergunta na fila, Emanuel Carrilho. Oi, Carlinha. Oi, pessoal. Boa tarde. Parabéns pela palestra, pelo seminário, webinar. Muito empolgante ver você descrevendo seu trabalho. Carla, a primeira vez que eu vi, já tinha ficado muito animado com ele, porque é muito diferente o objeto do estudo, né? Isso. A química analítica tá lá em alto nível, mas a aplicação da química analítica que foi demais. Muito bom. Eu tinha duas perguntinhas, uma relacionada com o que o Lauro perguntou por último, que eu lembro no gráfico que você fez a simulação da percolação com pressão e sem pressão, e que no sem pressão ele ficava parado lá, no ponto de aplicação, seria o equivalente àquele gráfico, perfil de concentração. Exatamente, você vê que isso apareceu no modelamento matemático. Uhum. Quando os resultados mostrou isso claramente depois de ter feito esse modelamento matemático, a gente viu justamente isso, né, que essa inserção do produto dentro da planta pela seringa, como não tem a pressão, uma parte desse produto fica ali, né, fica retido na planta. Isso realmente é uma preocupação. Porque aí, com isso, então, os agrônomos têm que levar em conta
essa dose subterapêutica continuamente mostrando, né? E ver o que pode acontecer com a planta e que tipo de metabólito pode gerar. Então, é bem interessante de monitorar, como o Lauro falou, dos metabólitos. A outra coisa, outro dia eu aprendi sobre um tal de leaf spray, que eu ouvi falar. A gente estava vendo alguns colegas fazendo paper spray, né, um pedacinho de papel diretamente no massas, e aí o Evandro, que está aqui agora na UFSCar, ele mostrou que o pessoal está fazendo o electrospray diretamente de folhas de plantas, para metabólito secundário, essas coisas. Contaminação. Aí eu fiquei vendo, não, a folha do coqueiro é perfeita para fazer um leaf spray, de ver se... Aí eu fiquei, será que o composto ou metabólico chega até lá em cima e de lá de cima seria possível só cortar a pontinha e levar para o espectrômetro de massas e ver se tem alguma coisa para medir? Seria perfeito, viu, Emanuel? Você sabe que, assim, tem muitos pormenores aqui que eu não coloquei, principalmente... porque a gente vai pensando, é exatamente isso, a gente vai pensando e quem pode nos ajudar nisso? A Jordana chegou a colocar corantes aplicando nos coqueiros para ver como era esse processo de translocação. E aí nós entramos em contato com a professora Mônica Cota, aqui da Física, que ela tem umas técnicas de avaliação de imagem. A gente mandou para o pessoal lá da Engenharia Florestal da Universidade de Goiás para eles verem esses feixes, todo esse sistema vascular. Eu nem mostrei aqui para vocês, eu ia colocar, mas ia ficar enorme essa apresentação. Então, para a gente tentar entender, né? E também, inicialmente, a gente queria ver na folha, mas o trabalho foi indo para uma direção que não deu tempo, né? Não deu para fazer também, quantificar nas folhas. Porque o que é interessante, por exemplo, lá na Embrapa, eles viram que quando eles aplicam o difeconazol para algumas doenças, as folhas, elas recuperam. Então, esse processo... isso é muito interessante. Eles queriam entender o que estava acontecendo, né? Claro. E isso que você comentou no início também, ainda, quando a gente foi colocar aquela dose, tudo bem, a gente tinha os engenheiros que ficaram nos dando todo o suporte, essa quantidade é aquela, mas ainda assim, né, essa quantidade para endoterapia é adequada? Então, aí entra um outro estudo agora, qual é a concentração que tem que ser aplicado? Pode ser que concentrações menores dê o mesmo resultado? Essas aplicações podem ser feitas periodicamente? Enfim, há uma série, acho que, de perguntas ainda que poderiam ser respondidas e que poderiam ter continuidade. Sim, né? Claro, como você mostrou, uma bela linha de pesquisa com muitas perguntas, isso é a melhor coisa. E aí, eu tinha uma pergunta e agora fugiu. O que foi? Não, se lembrar, eu volto a falar. Quando você estava falando, veio uma coisa à cabeça e agora me fugiu. Mas parabéns, cara. Muito joia. Agradeço, Emanuel, pela presença, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Regina, obrigado, Fracassi. Legal, Mané, obrigado. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta rápida aqui. É uma pergunta retórica, porque a gente sabe que ninguém no Brasil, né, atua contra as legislações vigentes. A gente sabe que isso não acontece no Brasil, né? Por curiosidade, vocês avaliaram a presença de outros pesticidas que são banidos, né, no país, ou defensivos agrícolas, né, que são proibidos no país? Vocês chegaram por curiosidade ou por tentativa mesmo, né, avaliar se alguma dessas amostras tinha, né, a presença desses defensivos? Então, Fracasso, você sabe que isso é uma coisa bem comum que acontece, viu? A gente, felizmente, né, fez um trabalho com uma empresa que tem um cuidado muito grande, tecnicamente eles são exemplares, né? E a gente aprendeu muito. Mas a gente sabe também, em conversa com os agrônomos, né, de diferentes locais, que, por exemplo, ali era uma fazenda com fim industrial, né? Mas existem as plantações de coqueiros, vamos dizer, de fundo de quintal. E aí a gente sabe que, por exemplo, quando de repente um produtor ele vê uma praga, uma doença, ele aplica o produto que ele encontra,
né? Às vezes, e a gente sabe que isso é uma questão bastante séria no país, né? A entrada ilegal de produtos que são banidos existe, sim, isso existe para todas as culturas. Eu já acompanhei outros trabalhos de detecção de agrotóxicos e a gente vê em diferentes culturas, principalmente até de alimentos que comercialmente aí de produtos que são banidos e são encontrados, porque existe um comércio ilegal, infelizmente, né, de agrotóxico para o nosso país. Então, produtos que são banidos na Europa são ainda utilizados na Europa, às vezes nos Estados Unidos são utilizados, sim, de forma em várias culturas, né? Obrigado. Mané lembrou a pergunta aqui. Lembrei. Você falou de regulamentação. Aí eu vou fazer uma pergunta no tom de brincadeira, né? Claro, perguntando se tem comitê de ética para fazer esse furo no meio da planta, ficar judiando da planta. Mas é claro que é brincadeira, mas acabei de ser cobrado uma cartinha do pró-reitor de pesquisa sobre o acesso ao patrimônio genético, o CIGEM, se você tem que ter essa regulamentação toda também ou não. Como é que é a legislação de proteção à planta? Da proteção. A gente chegou a colocar, eu acho que a gente chegou a colocar, eu não lembro, Jordana, a gente chegou a colocar isso no CIGEM, agora que eu tive outros, não, né? Eu acho que no CIGEM não. Não, porque o coqueiro não é uma planta nativa brasileira. Uia, que sorte! Que senão daria maior trabalho mesmo. Mas mesmo, não fazia ideia disso. Ela é asiática, sei lá, Índia, daquelas região. Tá certo. Então tá resolvido. Que sorte, boa. Mas esse cuidado tem que ter, sim. Eu tenho um outro projeto que a gente está fazendo com o maracujá, e mesmo assim a gente colocou no CIGEM, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Perfeito. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Esqueci de falar, né, que os alunos que fizerem perguntas aqui, eles ganham um ingresso grátis para o próximo webinário. Eu achei que você ia dizer ingresso grátis para o Hop Hari. Não, eu não tenho recursos para fazer isso. Mas eu posso dar um ingresso grátis para o próximo webinário. Boa. Mais já tem pergunta, palestrante, Fracasse? Temos o próximo palestrante. Aliás, o próximo palestrante está aqui, que é o Emanuel Carrilho, o nosso próximo palestrante. Mané, não vai esquecer, hein? Sou eu? Sim, senhor. Ixi, Maria, que dia vai ser? Você ainda não marcou o dia, a gente precisa conversar. Ufa! Se você tem disponibilidade aí na sexta-feira, a gente pode marcar nesse horário mesmo, sexta-feira às 2h. Tá bom. Sexta, esse semestre estão boas. Então depois a gente marca. Vou te mandar então as sugestões de datas, tá? Tá. Já todo mundo convidado para o próximo seminário do professor Emanuel Carrilho. Vou já tirar um print da tela de todos os alunos que estão aqui para ver se eles vão estar de volta daqui a um mês. A gente tem o controle, a gente manda o controle. Brincadeira, pessoal. A gente só manda para a CPG porque depois eles contabilizam, né, um seminário, né, o crédito de seminários. Bacana. Aqui no nosso programa a gente também tem uma exigência assistir um certo número de seminários e palestras, de 15 para mestrado e 25 para doutorado antes da qualificação. É super simples aqui de incluir o webinário, né? A gente só manda uma comunicação para eles, né? E eles contabilizam, né? Não sei se aí em São Carlos vocês podem fazer a mesma coisa, que aí a gente manda a lista de participantes para vocês, né? Para computar. Perfeito. Sim, podemos solicitar. Bem legal, aí dá uma ampliada mais ainda. Muito joia, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta para Carla? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, Carla. Tá bom, eu agradeço aos sobreviventes aqui que ficaram até o final. Não, o pessoal ficou até o fim aqui, ó. Eu que agradeço, né, enormemente, em nome aí de toda a equipe do INCT, a sua disponibilidade para apresentar o seu trabalho aqui para a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, mais uma vez, e por todo o suporte do INCT. Fundamental. Obrigada, gente. Até a próxima. Pessoal. Bom final de semana, né? Bom Dia das Mães para todos.
E nos vemos, então, no próximo mês, no próximo webinário. Um abraço, fiquem bem todos. Paz.